Minha irmã engravidou do meu marido e tentou colocar a culpa em mim. Eu sempre fui muito próxima da minha irmã, Luísa. Mesmo com nossas diferenças, eu mais reservada, ela mais extrovertida, a gente sempre se deu bem, pelo menos até onde eu podia ver. Ela vinha me visitar com frequência desde que me casei com o Rodrigo. Sempre disse que me invejava de forma boa, que sonhava em encontrar um marido como o meu. Mas eu jamais pensei que aquele olhar de admiração escondia algo muito mais perverso. Foi numa manhã qualquer que tudo começou a desmoronar. Acordei com Luísa na minha porta, pálida, trêmula, com os olhos cheios de lágrimas. Ela mal me deixou falar, me abraçou forte e disse: Maina, eu preciso te contar uma coisa muito séria. Eu tô grávida. Mas o bebê é seu. Eu congelei. A primeira coisa que pensei foi que ela tinha enlouquecido. Como assim o bebê era meu? Ela então se jogou no sofá, chorando, dizendo que tudo era culpa dela. Que ela tinha feito algo horrível. E que eu precisava saber da verdade. Que eu tinha perdido um bebê recentemente e estava sofrendo de uma coisa chamada gravidez psicológica. Que meu corpo achava que estava grávida, mas não estava. E que, segundo Rodrigo, eu estava tão traumatizada que precisava de ajuda. Foi ali que ela me entregou um ultrassom, com meu nome. Uma data que eu não reconhecia. E um detalhe que me deixou ainda mais confusa. O médico que assinava o laudo era o mesmo ginecologista que me atendia. Algo estava muito errado. E no fundo, eu sabia. Só não queria aceitar o que estava prestes a descobrir. Naquela noite, depois que Luísa foi embora, eu fiquei encarando o ultrassom por horas. O nome era o meu. A data estava estranha, sim, mas... E se fosse verdade? E se eu tivesse mesmo perdido um bebê e bloqueado tudo? Quando Rodrigo chegou do trabalho, sentei com ele e mostrei o que Luísa tinha me dado. Eu estava confusa, vulnerável, e tudo que eu queria era que ele me explicasse que era um mal-entendido. Mas o que ele fez foi muito pior. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos como se estivesse com o coração partido, e disse: Amor, eu estava esperando o momento certo. Mas você está doente. A perda do nosso bebê te afetou demais. Você não lembra do que passou. Você esqueceu tudo. Ele me abraçou enquanto eu chorava, dizendo que o médico já tinha avisado sobre isso. Que às vezes o trauma era tão grande que a mente apagava. E que sim, ele tinha permitido que minha irmã acompanhasse parte do processo porque ela era sua única família por perto e você confiava nela. Só que algo naquela conversa me fez sentir suja por dentro. Como se estivesse sendo empurrada para dentro de um buraco sem fim. Nos dias seguintes, Rodrigo e Luísa passaram a agir como se eu fosse feita de vidro. Os dois me tratavam com tanto cuidado que começou a parecer encenação. Ela vinha me visitar quase todo dia. Fazia comida, me trazia flores, contava histórias sobre o tempo que passamos juntas durante a gravidez. E sempre chorava. Muito. E, aos poucos, o que começou como uma suspeita virou certeza dentro de mim. Eles estavam mentindo. E pior, estavam tentando me fazer acreditar numa história que não era minha. Depois de semanas mergulhada naquela encenação bizarra, algo dentro de mim quebrou. Eu comecei a prestar atenção nos detalhes. E foi ali que a farsa começou a desmoronar. Primeiro, encontrei no lixo da casa uma receita médica com o nome da Luísa. Era um exame de pré-natal. Data recente. Quando questionei, ela disse que era uma amiga dela com o mesmo nome e que ela tinha trazido o papel por engano. Mentira mal contada. Depois, achei no bolso da jaqueta do Rodrigo um papel de ultrassom igual ao que minha irmã tinha me mostrado. Mas, dessa vez, com o nome dela impresso nitidamente. Quando fui tirar satisfações, ele me acusou de estar mexendo nas coisas dele por paranoia e disse que eu estava piorando. Foi aí que eu percebi. Eles estavam tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade. Me apagaram de uma história que nunca aconteceu comigo. Inventaram um luto para esconder uma gravidez real. E, naquele momento, jurei que não ia chorar mais. Eu ia expor os dois. Mas do jeito certo. Com provas. Comecei a gravar conversas, guardar objetos, registrar cada detalhe estranho. Parecia que eu estava vivendo um filme, e não um bom. Enquanto eles achavam que eu estava afundada no sofrimento, eu estava montando peça por peça do quebra-cabeça. E quanto mais eu via, mais claro ficava. Minha irmã estava grávida do meu marido. E queria colocar a culpa em mim. Na superfície, eu continuava sendo a irmã devastada. A esposa em luto. A mulher que sorria sem alma, engolia o choro e se deixava ser cuidada pela irmã e o marido. Mas por dentro, eu era um vulcão prestes a explodir. Eu já tinha provas. Gravações de conversas dúbias entre eles, recibos com nomes trocados, até um áudio da Luísa dizendo para alguém que ele tinha caído direitinho e não iria abandonar o bebê. O bebê dela. Com o meu marido.
E foi aí que decidi que eu não ia apenas confrontá-los. Eu ia destruir a imagem de perfeição que os dois tanto amavam. Comecei pelos bastidores. Chamei uma amiga jornalista. Contei a história, pedi que segurasse a bomba até o momento certo. Ela ficou em choque, mas topou. Me ajudou a montar a narrativa com todos os documentos, imagens e gravações. Enquanto isso, continuei fingindo. Fingia que confiava neles. Fingia que estava começando a aceitar a dor da perda. A Luísa, claro, se deliciava com isso. Usava roupas mais apertadas para disfarçar a barriga, mas sempre colocava a mão ali, como quem se acostuma com o gesto involuntário da maternidade. Rodrigo, por outro lado, parecia mais tenso. Evitava me olhar nos olhos. Talvez ele soubesse que eu sabia. Mas o final deles já estava sendo escrito. E quem ia narrar tudo, em alto e bom som, era eu. Na semana do meu aniversário, Rodrigo insistiu que devíamos fazer algo especial. Você precisa sorrir de novo, ele disse. E adivinha quem ficou encarregada de organizar a comemoração? Luísa. Ela parecia empolgada demais. Chegou a dizer: vai ser uma noite inesquecível. Mal ela sabia o quanto. Naquele dia, convidei todos os nossos amigos. A família toda. Alugamos um salão pequeno, mas bem decorado. Parecia tudo perfeito. Luzes quentes, música ambiente, comida boa. Mas ninguém ali sabia o que realmente ia acontecer. Rodrigo estava nervoso. Luísa, radiante. E eu, fria como gelo. Depois do parabéns, peguei o microfone e agradeci a presença de todos. Falei sobre a importância da família, da lealdade. E então disse: mas hoje, eu não vim só comemorar. Eu vim me libertar. As pessoas começaram a se entreolhar. E foi aí que a tela do telão acendeu atrás de mim. Primeiro, um áudio da Luísa rindo com uma amiga. Claro que o filho é dele. Mas ele acha que vai criar comigo e ficar com a esposa. Tadinho. Depois, mensagens, prints, fotos dos dois entrando no motel em plena terça-feira à tarde. O salão caiu num silêncio absurdo. Luísa empalideceu. Rodrigo ficou sem reação. Eu respirei fundo e disse: agora vocês sabem. Quem ainda quer bolo? O salão explodiu. Gritos. Cochichos. Gente gravando com o celular. Minha mãe puxou minha mão, chocada. Meu pai encarava Rodrigo como se quisesse arrancar a cabeça dele. Luísa, chorando, tentou pegar o microfone da minha mão, mas eu recuei. Não adianta, Luísa. Tá tudo aí. Não tem como negar. Rodrigo finalmente abriu a boca. Por favor, me escuta. A gente errou. Mas era tarde. Os pais dele levantaram e foram embora sem dizer uma palavra. A irmã dele chorava no canto. Minha melhor amiga, que também desconfiava fazia tempo, chegou perto de mim e disse: você foi brilhante. Luísa saiu correndo do salão, e Rodrigo foi atrás. O escândalo correu pelas redes em minutos. No dia seguinte, as mensagens começaram a chover no meu celular. Você foi corajosa. Finalmente alguém mostra a verdade sem medo. Tô em choque com o que ele fez com você. Mas nem todo mundo me apoiou. Teve gente da família que disse que eu exagerei, que lavar roupa suja em público era coisa feia. Mas quer saber? Feio é trair. Feio é manipular. Feio é enganar. E eu só mostrei o que já existia. Depois daquele dia, tudo mudou. Rodrigo perdeu o emprego. Sim, o chefe dele ficou sabendo do escândalo porque, adivinha? O filho do chefe estava no casamento. Luísa foi demitida da empresa onde trabalhava. Clientes mandaram mensagens dizendo que não queriam mais ser atendidos por ela. A imagem dela, que antes era de mulher perfeita, educada, boazinha, caiu por terra. Os dois sumiram por semanas. Bloquearam tudo, apagaram redes sociais. Mas eu sabia que eles estavam se escondendo da vergonha. E eu fui abraçada por pessoas que eu nem imaginava. Colegas de trabalho, vizinhos, até desconhecidos. E no meio desse caos, algo dentro de mim floresceu. A coragem que eu achava que não tinha. A força que eu deixava escondida para manter as aparências. Comecei a terapia. Retomei hobbies que havia deixado de lado por causa dele. Viajei sozinha. Me reconectei comigo mesma. A dor não passou de uma hora para outra, claro. Mas eu parei de implorar para ser amada por alguém que nunca me respeitou. E um dia, recebi uma mensagem. Dele. Rodrigo. Podemos conversar? Eu errei feio. Me arrependo todos os dias. Só queria te pedir perdão, nem que fosse pela última vez. Mas será que eu iria responder? Meses se passaram. Eu estava mais forte, mais centrada. E, honestamente, mais bonita do que nunca. Cuidar de mim virou prioridade. Foi então que, num fim de tarde qualquer, ouvi batidas na porta. Quando abri, meu coração parou por um segundo. Era ele.
Rodrigo. Mais magro, abatido, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado por horas. Por favor, me escuta só um minuto. Eu poderia ter fechado a porta, mas algo em mim queria encarar aquilo de frente. Então deixei ele entrar. Ele se sentou no sofá, olhou ao redor e disse: Eu lembro quando a gente comprou essa almofada. Lembra? Foi numa feirinha. Eu não respondi. Ele continuou. Luísa me largou. Disse que não quer mais saber de mim. Ela disse que nunca me amou de verdade, que só queria te derrubar. Fiquei em silêncio. Eu fui um idiota. Destruí tudo por uma ilusão. Você era a única pessoa que me amava de verdade. Eu só percebi isso quando te perdi. Nesse momento, ele começou a chorar, mas eu só consegui sentir uma coisa: paz. Porque eu sabia. Aquilo não era amor. Era culpa. Era desespero. Era o peso de alguém que finalmente encarou o monstro no espelho. Ele me pediu perdão. Implorou. Disse que poderíamos recomeçar. Que ele mudaria. Que estava disposto a tudo. Mas eu apenas respondi: Você não me perdeu quando ficou com a Luísa. Você me perdeu quando achou que eu não merecia respeito. Ele ficou em silêncio. Agora vai embora, Rodrigo. E dessa vez, não volta mais. Depois daquela conversa com Rodrigo, algo mudou dentro de mim. Não era só raiva ou tristeza. Era um desejo profundo de reconstruir minha vida. Decidi investir em mim mesma. Fiz terapia para curar as feridas. Comecei a praticar corrida e voltei a estudar algo que sempre amei: fotografia. Cada dia que passava, eu sentia minha confiança crescer. De mulher traída e enganada, virei mulher independente, com sonhos claros e coração protegido. Não demorou muito para que as pessoas ao meu redor começassem a notar a mudança, principalmente ele, o homem que eu realmente merecia. Conheci Rafael em uma exposição de arte local. Ele era diferente, respeitava meu espaço, me fazia rir e, principalmente, nunca duvidou do meu valor. Com Rafael, aprendi que amor é parceria, é apoio, é respeito. E, aos poucos, comecei a sentir que poderia confiar de novo. O mais importante, eu finalmente me perdoei por tudo que passei, entendendo que meu valor nunca esteve ligado a quem me traiu. Hoje, olho para trás e vejo que aquela dor foi o começo de uma nova vida, uma vida que eu escolhi viver do meu jeito. O tempo passou e eu segui firme no meu caminho. A cada passo, deixava para trás as mágoas e as mentiras. Rodrigo tentou reaproximação algumas vezes, mas eu já não era mais a mesma. Não havia espaço para quem me desrespeitou. Minha família e amigos viram minha transformação. Eles viram uma mulher que, mesmo após a pior traição, encontrou forças para recomeçar. O momento mais marcante foi quando consegui minha primeira exposição de fotografia. Era a realização de um sonho que nem sabia que estava guardando. Rafael esteve ao meu lado em cada conquista, me apoiando sem reservas. Hoje, sou feliz por mim mesma. Não deixei que uma traição definisse meu valor ou meu futuro. A mensagem que deixo é clara. Ninguém pode roubar sua dignidade, seu amor próprio e sua força. Você pode sim se reerguer e ser mais forte do que jamais imaginou. E se alguém está passando por algo parecido, saiba: o pior capítulo pode ser o começo da sua melhor história.